E olha, o clima no Peixe está longe de ser tranquilo. Tem investigação envolvendo Neymar, possível punição interna, jogador perdendo espaço com Cuca, reforços sendo preparados e até medo de perder Neymar antes da Copa do Mundo. Então já se inscreve agora no canal, já hype esse vídeo e deixa o like, porque o que está acontecendo nos bastidores do Santos FC pode mudar completamente o rumo da temporada. Santos Raiz Notícias, porque aqui a gente fala a verdade, sem passar pano. O Santos vive talvez o momento mais delicado dos bastidores em toda a temporada. Enquanto dentro de campo o time tenta se recuperar no Brasileirão e seguir vivo nas Copas, fora das quatro linhas a diretoria está tendo que apagar incêndio atrás de incêndio. E tudo começou depois da enorme repercussão envolvendo Neymar e Robinho Júnior. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Santos continua investigando o desentendimento entre os dois jogadores. E o mais pesado nessa história é que a situação ainda não foi encerrada internamente. Muita gente achou que as desculpas públicas do Neymar resolveriam tudo, mas não foi isso que aconteceu. O clube decidiu seguir com a sindicância interna para entender exatamente o que aconteceu no treinamento. E existe uma preocupação enorme da diretoria porque o caso ganhou repercussão muito além da Vila Belmiro. O nome do Santos acabou entrando numa polêmica nacional justamente no momento em que o clube tentava reconstruir sua imagem com a volta do Neymar. O próprio Neymar reconheceu publicamente que passou do ponto. Depois do jogo da Sul-Americana, ele admitiu que se excedeu e afirmou que pediu desculpas ainda no vestiário. O problema é que, mesmo com o pedido de desculpas, a diretoria entende que precisa analisar tudo com calma antes de tomar qualquer decisão definitiva. E atenção, porque essa parte é importante. Tanto Neymar quanto Robinho Júnior ainda podem sofrer punições administrativas dependendo do resultado dessa investigação. Ou seja, o caso está longe de estar encerrado. E sabe o que mais chama a atenção? O Santos não possui imagens do ocorrido. Isso mesmo. Segundo a reportagem, o clube não conseguiu acesso às imagens que poderiam esclarecer totalmente a situação. Mesmo assim, a investigação continua acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, o ambiente no elenco começa a ficar pressionado. Porque ao mesmo tempo em que o Santos tenta controlar essa crise, a comissão técnica também entende que o elenco atual está abaixo do necessário para o restante da temporada. E é aí que entra outra informação forte que explodiu nos bastidores. Segundo o jornalista Lucas Musetti, o Santos já definiu internamente que vai buscar reforços na próxima janela de transferências. E não estamos falando de uma contratação pontual. A ideia da diretoria é trazer até 4 jogadores. O entendimento interno é claro: se não reforçar o elenco, o Santos corre risco de sofrer no Brasileirão e não terá força suficiente para brigar nas Copas. As prioridades seriam um volante, um ponta e 2 laterais. E um nome que continua muito forte internamente é o de Rubens. O jogador agrada bastante justamente pela versatilidade, podendo atuar em mais de uma função pelos lados do campo. O mais interessante é que o discurso da diretoria já mudou completamente em relação ao começo do ano. Antes, o Santos trabalhava apenas dentro de oportunidades de mercado. Agora existe uma pressão interna por reforços mais prontos e mais competitivos. O próprio Alexandre Matos praticamente confirmou isso recentemente. Ele admitiu publicamente que o elenco foi montado dentro da realidade financeira do clube, mas deixou claro que o Santos vai ao mercado. E sinceramente, isso mostra que até a diretoria percebeu que algumas apostas não deram o resultado esperado. E falando em jogador que perdeu força internamente, a situação de Luan Pérez ficou muito delicada. De acordo com informações divulgadas nos bastidores, o zagueiro não convence mais o técnico Cuca. E existe uma possibilidade real do Santos aceitar negociar o defensor caso apareça alguma proposta na próxima janela. O sinal de alerta acendeu principalmente depois da falha contra o Recoleta na Sul-Americana. Aquela penalidade cometida pelo defensor irritou profundamente a comissão técnica. Desde então, Luan perdeu espaço. Além disso, a lesão na mão acabou abrindo espaço para Adonis Frias ganhar sequência. E pelo que está sendo falado internamente, o argentino agradou bastante o treinador. Cuca entende que Frias ainda precisa evoluir em alguns aspectos defensivos, principalmente na marcação, mas vê potencial no argentino. Tanto que ele deve seguir como titular. Ou seja, a tendência hoje é clara: Luan Pérez deixou de ser prioridade dentro do elenco. E como se tudo isso já não bastasse, ainda existe a enorme possibilidade do Santos perder Neymar temporariamente justamente no momento mais importante da temporada. Nos bastidores da CBF, o nome do camisa 10 ganhou muita força para a convocação da Seleção Brasileira de Confederação Brasileira de Futebol.
Segundo informações recentes, a comissão de Carlo Ancelotti voltou a buscar detalhes físicos e técnicos sobre Neymar junto ao Santos. Isso aumentou muito o otimismo em relação à convocação. E o próprio presidente Marcelo Teixeira resolveu entrar na campanha publicamente. Ele afirmou que Neymar é um jogador diferente, fora de série, e que a seleção brasileira precisa dele na Copa do Mundo. Além disso, elogiou bastante a dedicação do atacante nos treinamentos e na recuperação física. E aqui existe um detalhe gigante que muda completamente o cenário do Santos. Caso Neymar seja convocado oficialmente, existe uma chance muito forte dele ser preservado antes da Copa do Mundo. Isso significa que o jogo contra o Coritiba pode até ser o último dele pelo Santos antes da parada do Mundial. Agora imagina o tamanho do problema. O Santos finalmente começa a recuperar Neymar fisicamente. O jogador volta a decidir jogos, ganha sequência, melhora o time, e justamente agora pode desfalcar o clube por causa da seleção. Isso sem contar que o futuro dele depois da Copa ainda segue cercado de dúvidas. Ou seja, o Santos vive hoje uma mistura perigosa de crise interna, pressão por reforços, mudanças no elenco e incerteza envolvendo sua principal estrela. E vou falar uma coisa para vocês: os próximos meses podem definir completamente o futuro do clube na temporada. Porque se os reforços chegarem e Neymar continuar saudável, o Santos pode crescer muito no segundo semestre. Mas se a crise interna aumentar, o elenco continuar curto e os resultados não vierem, a pressão em cima da diretoria e do Cuca vai explodir. Agora eu quero saber a opinião da torcida santista. Você acha que Neymar deveria ser convocado para a Copa? E o Santos faz certo em buscar uma reformulação no elenco no meio da temporada? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de vocês. E não esquece, hype esse vídeo e deixa o like porque isso ajuda demais o canal Santos Raiz Notícias a alcançar mais santistas. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque daqui a pouco podem surgir novas bombas diretamente dos bastidores da Vila Belmiro. Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos Raiz Notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na Vila